Eu sei que eu falo baixinho, então eu vou tentar falar o suficiente para que vocês possam me ouvir, mas também vou ter que virar para a tela, porque é aqui onde estão todas as minhas informações. Na verdade, todas as minhas informações estão no meu computador e eu não posso vê-las daqui, então eu estou confiando na promessa de Deus que diz que você não deverá planejar tudo o que você irá falar, porque o Espírito Santo trará a sua lembrança. Então vamos orar para que o Senhor faça isso hoje. E a propósito, eu não deveria estar nervoso, isso meio que sempre me deixa nervoso e eu já estou nervoso o suficiente aqui. Mas eu já fiz isso o suficiente, o que não é muito tempo, para saber que toda vez que estou aqui algo acontece, então não culpem o assistente pessoal. Então ontem nós falamos sobre alguns dos reavivamentos que vieram a esta igreja há mais de 100 anos. E hoje eu irei continuar, mas devido à falta de tempo, eu irei contar a vocês apenas uma história. É uma história longa, é uma história complicada, mas eu quero levá-los em uma viagem pela história de John F. Baylor, ou Baller, é a pronúncia alemã. Então, John F. Baylor nasceu na Suíça em 1840. Seus pais eram metodistas. E quando ele tinha 4 anos de idade, mudou-se para Nova York com sua família e outros 3 irmãos. 1844. Aos 12 anos, sua mãe morreu e seu pai não conseguia cuidar de 4 filhos como imigrante em Nova York. E então ele teve que entregá-los a outras famílias que pudessem cuidar deles e então usá-los como mão de obra. Então John F. Baylor, aos 12 anos de idade, começou a trabalhar em uma fábrica de doces, ou pode ser uma confeitaria. Talvez alguém tenha que me encaminhar manualmente os slides, porque eles não estão me acompanhando. Então, aos 12 anos de idade, John F. Baylor foi trabalhar em uma fábrica de confeitaria, fazendo doces. Próximo slide. E aos 18 anos ele subiu de posto e se tornou uma espécie de capataz. E a propósito, ele também servia bebidas no bar a partir dos 15 anos. E aos 18 anos ele, próximo slide, ele pegou uma infecção em um de seus olhos. E estando de dia com os antibióticos, ele fez o que pôde, o que não foi suficiente. E finalmente, para se livrar desse sofrimento, eles removeram todo o globo ocular. Mas, infelizmente, assim como nos nossos dias, se você não cuidar da infecção subjacente, ela geralmente se espalha, e foi isso que aconteceu. Ela se espalhou para o outro olho, e dentro de 1 ano, seu outro olho foi removido e ele não tinha nenhum globo ocular. E, obviamente, ele ficou totalmente cego. 18 anos de idade. Isso é como ele descreve. O sofrimento intenso que se seguiu por 2 longos meses, ao final desse tempo fui capaz de abrir meus olhos quando o doloroso conhecimento veio a mim de que eu estava cego. Meu pai contratou um oculista após outro na vã esperança de restaurar minha visão, até que a miséria nos encarou. Nas operações assim realizadas em meus olhos, sofri muito. Certa vez recuperei a visão a ponto de ser capaz de distinguir cores. Mas o oculista, na tentativa de remover a película que havia se acumulado sobre os olhos, cortou diretamente a pupila e assim destruiu a visão. Na primeira angústia feroz da minha jovem vida, ao perceber pela primeira vez que a escuridão era minha ruína, que não havia mais luz do sol brilhante para meus pobres olhos, busquei a ajuda de Deus de joelhos pela primeira vez em minha vida e minha petição era por visão. E você pode entender quão genuína era essa oração. 18 anos e agora totalmente cego. Ele nunca havia orado assim antes. Um metodista nominal. Próximo. Observe como Deus respondeu. Visão física não obtive.
Mas os olhos da minha mente se iluminaram até certo ponto, de modo que me vi como um ofensor diante de Deus, perdido sem Cristo. Percebi minha condição com tanta força que, em culpa e vergonha, caí de minha postura ajoelhada no chão. Então, Deus usou sua cegueira como uma forma de alcançar sua alma. Bem, ele foi para uma escola em Wisconsin por 3 anos. E isso foi no início dos anos 60, 1860. Ele teve algumas experiências interessantes lá. Eles iam nadar juntos, todos os meninos cegos. Eles quase se afogaram no rio. Eles não sabiam como nadar, para que lado ficava a costa. Em 1864 ele se casou. E sua esposa, Emma Smith, mais ou menos 1 ano depois eles tiveram um filho. E durante esse período ele encontrou alguns adventistas do primeiro dia. E ele foi convencido a deixar a igreja metodista para crer na segunda vinda de Cristo, na iminente segunda vinda de Cristo. Pouco tempo após isso, ele encontrou a senhora Jean Andrews. E ela leu para ele os livros de seu marido sobre a mensagem adventista, e John F. Baylor se tornou um adventista do sétimo dia. Sua primeira esposa morreu em 1865 e ele se casou novamente. E ele se mudou para Nova York novamente. E ele começou a vender vassouras e alguns livros. E depois ele contratou um guia labial. Eu acho que na época não havia cães guias, então você podia contratar um guia labial e ele podia levá-lo por toda a cidade e coisas assim. E ele conta como essas crianças roubavam dinheiro dele e o Senhor revelava a ele e ele teria que confrontá-los e assim por diante. E não muito tempo depois disso, ele pegou um trem em Nova York. Ele pegou o trem em alguma área da cidade. E mais tarde na cidade, o guia então pulou do trem e disse, sabe, pule. E então John esperou um pouco e depois ele pulou. E o trem estava passando por cima de um cavalete. E ele caiu cerca de 20 pés. E ele incrivelmente errou toda a madeira do cavalete e caiu no chão. E os engenheiros não puderam acreditar como ele passou em toda aquela madeira e não se matou nela. Deus poupou sua vida. Bem, em 1870, em algum lugar, Tiago White fez um pedido de dinheiro para a Sociedade do Folheto. Então, John F. Baylor e sua esposa Mary Cottrell, sobrinha de nosso F. Cottrell, vendeu sua casa em Nova York e se mudou para o Texas. E boa parte desse dinheiro de sua casa foi para apoiar a Sociedade de Folhetos. Eles se mudaram para o Texas e lá eles se juntaram com a única igreja no Texas, em Dallas. E em pouco tempo vieram alguns irmãos de Battle Creek para ajudar a sustentar a igreja ali. Havia apenas cerca de 18 membros. E então, no período em que essa igreja estava crescendo, vieram irmãos de Battle Creek e houve controvérsia, houve inveja de John F. Baylor. Ele era um missionário bem-sucedido. A associação enviou Kilgore até lá para resolver o que quer que estivesse acontecendo. Então Kilgore fez um julgamento e colocou John F. Baylor em julgamento. Ele foi condenado e Kilgore o desencorajou muito. Bem, Ellen White estava em Oregon na época. Ela teve um sonho. Ela escreveu 2 cartas, uma para Kilgore e outra para a igreja lá. E vocês podem lê-las em Testemunhos para a Igreja, volume 4, páginas 321 a 342. E Ellen White absolutamente ficou ao lado de John F. Baylor. Ela disse a Kilgore que ele havia agido de maneira totalmente inapropriada nessa situação. Então, de certo modo, Ellen White restabeleceu John F. Baylor em sua igreja lá em Dallas. Bem, no próximo outono, em novembro de 1878, Tiago e Ellen White viajaram para o Texas e moraram com John F. Baylor por 6 meses. John F. Baylor estava construindo uma nova casa em
em Denzan, acho que é o nome da cidade. E Tiago e Ellen White moravam no andar de cima, na metade da casa. E também Mary Davis, foi aqui que ela foi trazida por Ellen White para ser sua assistente literária. Foi aqui que Ellen White a conheceu e trouxe-a para trabalhar como sua assistente. E lá havia também outro jovem de 20 anos, ele e sua esposa vieram para morar com J.F. Baylor. E lá eles ministraram juntos, no Texas, durante os evangelismos e assim por diante. Bem, John F. Baylor escreveu um livro em sua casa, evidentemente em Nova York, ou logo após ir para o Texas, durante um daqueles trabalhos domésticos. Eu não sei como parecia. Tiago White disse que parecia uma publicação miserável, no sentido de que foi feito de maneira muito simples. Então, enquanto Tiago White estava lá no Texas, morando na casa de Ballinger, ele disse: nós temos uma casa publicadora em Battle Creek, e ele ajudou John F. Baylor a escrever sua história em um livro chamado As Experiências, Incidentes Emocionantes na Vida e na Experiência de John F. Baylor, Homem Cego. Você pode conseguir o livro na Amazon. Então, este livro foi publicado em Battle Creek e melhorou muito. Sua esposa colocou receitas nele e coisas sobre hidroterapia e algumas falas sobre outras coisas de saúde. Havia assunto religioso também, assim como a biografia ou a história de John F. Baylor, no sentido de como Deus conduziu sua vida até aquele momento. Agora, obviamente, John F. Baylor se tornou um comportor muito bom. E ele ia de porta em porta com sua esposa, vendendo livros, seu próprio livro. E também vendia os livros do Espírito de Profecia. Ele ganhava, na verdade, $200 por mês em direitos autorais, na venda de seu livro. E isso era do dólar de 1870. Mas esse dinheiro não foi para o seu bolso, foi para sustentar todas as igrejas adventistas ao redor do país. $1.000 foi para o tabernáculo de Dan. Uma quantidade similar de dinheiro foi para a Califórnia, para a construção de igrejas lá. Um outro livro foi publicado em 1888, A Grande Controvérsia. Este foi uma expansão do volume 4 do Espírito de Profecia. E depois de voltar da Europa, ela acrescentou mais de 100 páginas a esse livro, principalmente nos capítulos da Reforma. Ela acrescentou outros parágrafos nele, eu não tenho certeza, mas eu presumo que John F. Baylor leu ou mandou ler o livro para ele desde que ele o estava vendendo. E no capítulo sobre os fins dos tempos, há alguns parágrafos extras que Ellen White adicionou nessa versão de 88, sobre a chuva serôdia. E isto é o que ela diz. A grande obra do Evangelho não deve terminar com menos manifestação do poder de Deus do que marcou sua abertura. As profecias que foram cumpridas no derramamento da primeira chuva no início do Evangelho serão novamente cumpridas na última chuva. Servos de Deus, com seus rostos iluminados e resplandecendo com santa consagração, apressar-se-ão de um lugar a outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a terra será dado o aviso. E agora observe. Milagres serão realizados. Os enfermos serão curados, e sinais e maravilhas seguirão os crentes. E novamente, eu não tenho nenhuma prova de que John F. Baylor leu esta declaração. Mas eu me maravilho, porque no ano de 1891, nas conferências que seguiram de Minneapolis, quando as pessoas estavam recebendo cura espiritual e libertação do pecado e do eu, e se gloriando no Senhor e em sua justiça, e alguns recebendo cura física, John F. Baylor frequentou uma escola bíblica no sul da Califórnia. O diretor era Otto Godsmark. E isto é o que o pastor Godsmark escreveu sobre aquela época, quando John F. Baylor estava lá. No início da primavera de 1891, enquanto estava ligado à escola de Los Angeles, Califórnia, o irmão Baylor e sua família passaram várias semanas conosco,
período durante o qual sua cegueira era frequentemente assunto de conversa. E estando interessado no estudo da medicina, prestei atenção especial ao estado dos sepos, que era tudo o que restava nas órbitas das quais toda a bola de cada olho havia sido removida. Ele tinha buracos na sua cabeça. Ele utilizava globos oculares de vidros em algum momento, mas eles eram tão desconfortáveis que ele acabava usando óculos escuros para esconder as pálpebras. Godsmore continua. Ele, irmão Baylor, declarou naquela época, 1891, que acreditava, se ele permanecesse fiel até o fim, que durante o derramamento especial da chuva serôdia, seus olhos seriam restaurados. E John F. Baylor referiu-se à história de Jesus curando o homem cego em João capítulo 9. O homem cego que Jesus usou como uma parábola para alcançar os fariseus cegos espirituais de sua época. Então Baylor acreditava que quando a chuva serôdia fosse derramada, Jesus poderia curar. Eu acredito que isso é fé. Bem, em 6 de abril, eu li isso ontem. Ellen White escreveu uma carta para S.N. Haskell. E em uma carta, ela usa a palavra agora para descrever que a luz de Apocalipse 18:1, que os adventistas haviam pregado por 40 anos, estava brilhando agora. 6 de abril de 1892, e todo adventista sabia que o alto clamor e a chuva serôdia estão inseparavelmente juntos. E esta luz estava começando a brilhar. 4 dias depois, a propósito, Haskell publicou 6 artigos embasados nesta carta de Ellen White, em julho de 92. 4 dias depois que Ellen White fixou aquela carta, antes mesmo de ela ser encaminhada para a América no navio, houve uma reunião campal na Califórnia, em Selma, Califórnia, que finalizou em 10 de abril. Ela durou 10 dias. E na noite de 10 de abril, na última reunião, os participantes voltaram para suas tendas ou para os hotéis da cidade, incluindo o Sr. Thorpe. E então ele voltou para o seu quarto. Sua luz do dia estava indo embora e ele acendeu uma lâmpada. E assim como nos dias de hoje, há hotéis com quartos lado a lado, que tem uma porta unindo cada quarto. Então o irmão Thorpe decidiu abrir a porta, ele queria continuar comungando com os outros crentes. E do outro lado da sua porta, sentado em uma cadeira, estava John F. Baylor. E quando o Sr. Thorpe passou por aquela porta, e a luz brilhou através dela, aconteceu isso. E eu vou deixar John F. Baylor contar a você o que aconteceu. O irmão Frank Thorpe, minha esposa, minha filha e eu estávamos conversando sobre o assunto da cura em resposta à oração, quando de repente a luz da lâmpada causou tal impressão que me fez exclamar: "O que é isso?" A lâmpada, a 5 metros de distância, estava na sala ao lado e a porta entre as salas havia sido aberta. Alguns meses antes, eu havia sido exercitado com relação à possibilidade de ter meus olhos restaurados pelo poder divino, pois sabia que não havia outra fonte de ajuda. E isso é totalmente compreensível. Você não pode ver sem olhos. Conforme minha fé aumentou, novos globos oculares cresceram gradualmente e a visão aumentou. Agora posso ver o suficiente para distinguir a luz da escuridão, algumas cores e os movimentos das pessoas. Posso ver homens andando como árvores. De onde vem isso? Na história de Jesus curando um homem cego em seus dias, ele não foi curado imediatamente de uma vez. Eles parecem altos como árvores, minha visão é melhor ao escurecer. Tenho motivos para acreditar e esperar que minha visão seja totalmente restaurada.
E não me peçam para explicar isso, pois eu não tenho nenhuma explicação científica para isso. Recentemente, um oculista examinou e investigou meus olhos por 2 dias consecutivos. E finalmente, relutantemente, admitiu que em toda a história nenhum caso foi registrado de um homem que tenha enxergado depois que os globos oculares foram retirados. Deve ser nossa conclusão, portanto, que um milagre notável foi feito inteiramente sem a ajuda da agência humana. Isso é uma parábola. A Deus seja todo o louvor. Novamente, eu não sei como explicar isso, eu não sei o que dizer, mas... A propósito, quando ele estava viajando para a cidade onde ele ia se encontrar com o oftalmologista, eu penso que era apenas para perguntar: você pode me dizer como eu posso ver enquanto eu era cego? E alguns acreditaram que foi um milagre, outros não acreditaram que ele teve os olhos removidos. Bem, em janeiro de 1893, a família Baylor se mudou para Battle Creek. Bem na metade do período dos reavivamentos que falamos na última noite. Em um determinado momento, no dia 5 de agosto, sábado 5 de agosto, Baylor contou sua história. Ou sua história foi impressa ou contada em algum lugar em Battle Creek. Porque em 6 de agosto, o Boston Globe imprimiu sua história em um jornal e nas semanas seguintes eu encontrei pelo menos 20 jornais que pegaram sua história e imprimiram a história de sua cura. E infelizmente, em 24 de agosto, ou até antes, a Erie Herald, ou Erie Lake, eu acho, publicou uma sátira sobre a história de Baylor, o cego, motivada politicamente, eu acho, e ela foi chamada A Era das Maravilhas, e zombou da história. E essa história foi publicada e eu a encontrei 20 vezes. Esse jornal pegou a história em 1895, contando a mesma história satírica de John F. Baylor. Finalmente, em 7 de novembro, em 1893, na Review and Herald, a história de John F. Baylor foi contada. 8 testemunhas oculares, incluindo ele, explicando como ele havia sido um homem cego, sem olhos. E agora ele tinha olhos. E podia ver, não completamente, mas cada vez melhor. E baseado no fato de que ele cria que quando a chuva serôdia fosse derramada, seus olhos seriam restaurados. Agora, eu não sei, novamente, eu não sei o que fazer com essa história, eu falei isso antes, mas eu continuo voltando a ela. Em João capítulo 9, o texto em que John F. Baylor referiu, Jesus usa essa história como uma parábola. E é interessante para mim que em 6 de novembro, um dia antes, houve um artigo publicado na Science por Ellen White sobre a história do homem cego em João capítulo 9. E nesse artigo ela fez uma declaração que eu não encontrei em nenhum outro lugar. E é isto que ela diz: a luz do mundo brilhava em meio às trevas morais e as trevas não a compreendiam. A escuridão que cegava a mente dos fariseus era muito mais deplorável do que a escuridão que cegava os olhos do homem cego de nascença. Mas os escribas e fariseus ficaram cegos por, note, fixe isso em sua mente, por falharem em reconhecer a luz espiritual que Deus lhes enviou. Cristo não deixou meios inexplorados para que pudesse ganhá-los. A culpa, a responsabilidade pela rejeição de sua misericórdia estava com eles mesmos. E eu me pergunto se não há uma pista neste artigo, nessa história de Jesus, que não aponta para nós como um povo.
John F. Baylor cria que quando a chuva serôdia fosse derramada, sua visão seria restaurada. E eu acredito que está claro pela evidência que Deus começou a derramar seu Espírito Santo, que aquela luz de Apocalipse 18 começou a brilhar. Mas aqui está a parte triste. Naqueles reavivamentos que falamos na última noite, ainda havia oposição suficiente e resistência a esta mensagem. Aqueles reavivamentos foram considerados como fanatismo por alguns. Note, na época do reavivamento estudantil na faculdade de Battle Creek, em dezembro de 1892, ainda havia, no entanto, muita alienação entre os líderes da igreja. O reavivamento no colégio, que foi de proporções dramáticas e resultou em 30 batizados, foi rotulado como mero entusiasmo por Uriah Smith e outros. Isso colocou um efeito de amortecimento na obra. Outra. John H. Kellogg, que tinha entre 60 e 70 obreiros no sanatório frequentando a faculdade, considerou o reavivamento apenas como um momento muito emocionante e sensacional. Ele não encorajava o mesmo esforço no sanatório porque nunca tinha visto bons resultados neste tipo de obra. Veja, eu não estou jogando pedra nesses homens. Kellogg e Smith foram usados por Deus. Mas eles tropeçaram aqui. E precisamos reconhecer isso hoje. É possível perdermos e não vermos a chuva serôdia? Ela diz que é possível. Em 1886 ela diz: alguns estão ansiosos pela chuva serôdia, esperando que ela faça por eles a obra que Deus deseja que seja feita agora. Eles ficarão tão frios que não reconhecerão a chuva serôdia. Parte disso eu acho que é porque às vezes pensamos que a chuva serôdia é apenas um poder, mas o poder da chuva serôdia está na mensagem que o Espírito Santo traz quando ele vem. Em 1889, Ellen White diz: os que vivem pouco antes do segundo aparecimento de Cristo podem esperar uma grande medida de seu Espírito Santo. Mas se não vigiarem e orarem, seguirão o mesmo caminho de recusar a mensagem de misericórdia, como os judeus fizeram no tempo de Cristo. Bem, eu só quero dar uma olhada rapidamente, antes de voltar para John F. Baylor, no que Ellen White disse sobre os reavivamentos de 1892 e 93. Ela está falando para Prescott mais tarde, e a propósito, eu não tenho um tempo para falar sobre todas as razões pelas quais esse reavivamento morreu. Uma parte foi o mundanismo, outra parte não foi seguir ao Senhor, enquanto ele estava conduzindo essa obra, embora estivesse sido identificada erroneamente como uma obra de fanatismo. Ellen White diz: como meu coração se doeu ao ver que a preciosa luz dada em Battle Creek na última conferência geral não foi tão apreciada, de modo que cada lâmpada permanecesse ajustada e acesa pelo suprimento do óleo da graça. Todas as revelações de Deus na conferência eu reconheço como dele. Não ouso dizer que essa obra era excitação e entusiasmo injustificado. A própria Ellen White disse que não era isso. Não. Deus se aproximou de você e seu Espírito Santo lhe revelou que ele tinha um céu cheio de bênçãos, até luz para iluminar o mundo. Isso era o que Deus pretendia, mesmo em 1893. Mas havia falta de consagração a Deus, falta de abnegação e humilhação, e por meio de aplicação e apropriação indevidas, a obra deu origem a dúvidas e descrença. Questiona-se, diz ela, até se foi obra de Deus ou uma onda de fanatismo. E como Satanás exulta! Isso é o que ele sempre quis. Quando Deus opera, chame isso de fanatismo. Ele fez isso nos dias dos judeus. Cristo expulsou os demônios e o que os fariseus disseram? Ele o fez pelo poder de Beelzebul. Novamente, ela escreveu a Uriah Smith palavras similares. Há coisas escritas para mim a respeito da ação do Espírito Santo de Deus na última conferência e no colégio, 1892, que indicam claramente que, porque essas bênçãos não foram vividas à altura, as mentes ficaram confusas e aquilo que era a luz do céu foi chamado de excitação. Fiquei triste por ter visto este assunto sob esta luz. Devemos ter muito cuidado, diz ela, para não entristecer o Espírito Santo de Deus ao declarar a ministração de seu Espírito Santo uma espécie de fanatismo. O que mais Deus pode fazer? É por isso que é um pecado sem perdão.
Porque o que mais Deus pode fazer quando os próprios meios que ele se utiliza para nos alcançar é afastado como fanatismo? O que mais ele pode fazer para nos alcançar? E que ninguém se atreva, ela continua, a dizer que isso não é o Espírito de Deus. Isso é exatamente o que estamos autorizados a acreditar e orar por. Tenho temido terrivelmente, ela diz, que aqueles que sentiram os brilhantes raios do sol da justiça, pois não tenho a menor dúvida de que receberam o Espírito Santo, chegarão à conclusão de que as bênçãos de Deus enviadas do céu são uma ilusão. Quando Deus deixar sua luz brilhar novamente, quantos resistirão a ela e não responderão por causa do julgamento que muitos fizeram de sua influência? Porque alguns se levantaram e disseram, isso é fanatismo, outros confiaram neles e retrocederam. E quando Deus enviasse a luz novamente, Ellen White diz que muitos resistiriam por causa da experiência anterior. Os resultados após a operação do Espírito de Deus em Battle Creek não são devido ao fanatismo. Eu não sei como você pode ser mais claro que isso. Mas porque aqueles que foram abençoados não anunciaram os louvores daquele que os chamou para sua maravilhosa luz. E quando a terra foi iluminada com a glória de Deus, alguns não saberão o que ela é e de onde ela veio, porque aplicaram e interpretaram mal o Espírito derramado sobre eles. Por que isso é importante para nós hoje? Porque nós estamos orando pelo alto clamor e pela chuva serôdia. Mais uma, ela escreveu em 1894, uma série de artigos sobre educação lá em Battle Creek, e este é apenas um parágrafo, vocês realmente precisam ler todo o artigo. Temo que o povo de Deus tenha permitido que o inimigo trabalhasse ao longo dessas mesmas linhas, de modo que o bem que emanou de Deus veio a ser considerado como fanatismo. Se esta atitude continuar, então quando o Senhor deixar novamente sua luz brilhar sobre o povo, eles se desviarão da iluminação celestial, dizendo, senti o mesmo em 1893, e alguns em que tenho confiança disseram que o trabalho era fanatismo. Aqueles que receberam a rica graça de Deus e que assumem a posição de que a operação do Espírito Santo é fanatismo, não estarão prontos para denunciar as operações do Espírito de Deus no futuro? Isso é quase que uma pergunta retórica. Se eles já acharam que tal movimento no passado foi fanatismo, vocês não acham que eles fariam a mesma coisa quando o Senhor voltasse novamente? Bem, precisamos avançar aqui para o Sr. Baylor. 1894, artigo na Review, ele está trabalhando em Minnesota. Seus globos oculares ainda estão crescendo e sua habilidade de distinguir objetos está melhor. Em 1895, Ellen White publicou este artigo, ou enviou esta carta a Alway Olson. O Senhor, em sua grande misericórdia, enviou uma mensagem muito preciosa, por meio dos pastores Wagner e Jones. Esta é a mensagem que Deus ordenou que fosse dada ao mundo. É a mensagem do terceiro anjo que deve ser proclamada em alta voz e acompanhada do derramamento de seu espírito em grande medida. Este é o alto clamor, a mensagem da chuva serôdia, Ellen White está dizendo. 1895. A propósito, Prescott veio naquele mesmo outono e fez os sermões de Armondale, uma coisa totalmente diferente para examinar. Janeiro de 1896, Ellen White escreve isso. É meio que um resumo desses eventos em Battle Creek. Deus revelou-se repetidas vezes da maneira mais marcante em Battle Creek. Ele derramou uma grande medida de seu Espírito Santo aos crentes de lá. Às vezes chega inesperadamente e tem causado profunda comoção em corações e mentes. Essa bênção se estendeu a um grande número, mas por que essa doce e santa obra não continuou nos corações e mentes? Observe. Alguns ficaram aborrecidos com esse derramamento e suas próprias disposições naturais foram manifestadas. Eles disseram, observe o que eles disseram, isso é apenas excitação. Não é o Espírito Santo, nem aguaceiros do céu, da chuva serôdia. Havia corações cheios de incredulidade, que não beberam do Espírito, mas que tinham amargura em suas almas. 3 meses depois, Ellen White escreve, se o poder de Satanás puder entrar no próprio templo de Deus, ela está falando de Battle Creek, e manipular as coisas como lhe aprouver, o tempo de preparação será prolongado. E então note, aqui está o segredo. Você quer saber qual o segredo da obra de Satanás? Aqui está o segredo.
dos movimentos feitos para se opor aos homens que Deus enviou com uma mensagem de bênção para o seu povo. Esses homens foram odiados. Os homens e a mensagem de Deus foram desprezados tão verdadeiramente quanto o próprio Cristo foi odiado e desprezado em seu primeiro advento. Isso era o que Satanás estava fazendo. Ele queria prolongar o tempo de preparação. Um mês depois, Ellen White escreve: a relutância em abrir mão de opiniões preconcebidas sobre a lei em Gálatas e aceitar esta verdade do que os 10 mandamentos são o mestre e escola que nos conduz a Cristo. Ao estimular essa oposição, Satanás conseguiu afastar de nosso povo em grande medida, não totalmente, mas em grande medida, o poder especial do Espírito Santo que Deus ansiava conceder a eles. O inimigo impediu-os de obter a eficiência que poderiam ter tido em levar a verdade ao mundo, como os apóstolos a proclamaram depois do dia de Pentecostes. Ela está falando da chuva serôdia e do alto clamor. A luz que deve iluminar toda a terra com sua glória, Apocalipse 18:1, foi resistida e pela ação de nossos próprios irmãos foi em grande parte afastada do mundo. Curiosamente, eu observei 25 anos atrás todos os adventistas presos por quebrarem as leis dominicais que estavam sendo promulgadas naquele exato momento. E nós notamos quando o pico dessas prisões veio e depois morreu. Algo aconteceu em 1896. Em 1898, John F. Baylor foi mencionado na review, mas não diz nada sobre sua visão. Em 1898, Ellen White teve um sonho que a levou a crer que ela não viveria para ver a segunda vinda. Tiago White está ao lado dela, onde Tiago White parece estar saindo do túmulo e diz: "O quê? Você esteve lá também, Ellen?" 1901, Ellen White escreve: "Pode ser que tenhamos que permanecer aqui neste mundo por muito mais anos por causa de insubordinação, como fizeram os filhos de Israel, mas por amor de Cristo, seu povo não deve acrescentar pecado a pecado, acusando a Deus das consequências de seu próprio curso de ação errado." Mais de 15 vezes entre 1883 e 1915, Ellen White deixou claro em diferentes e específicas declarações que Cristo poderia ter vindo em sua época. Em 1909, 2 artigos mencionam o irmão Baylor, mas desta vez ele é mencionado novamente como um homem cego. Em 1915, Ellen White morre. Em 1º de abril de 1918, John F. Baylor morre cego. É possível que o Espírito Santo que Deus quis derramar seja retirado? Ellen White diz que Deus retirará seu Espírito a menos que sua verdade seja aceita. Após Minneapolis, ela disse que Deus retirará seu Espírito se, vez após outra, ele for resistido. Isso não quer dizer que a igreja é Babilônia ou que Deus se afastou de nós como um povo. Isso não é verdade. Isso deve nos mostrar a misericórdia de Deus por passar tanto tempo esperando por nós, apelando através dessa mensagem laodiceana que ouvimos para virmos ao arrependimento. Agora aqui eu quero finalizar com este pensamento. Aqui está o problema. Deus enviou. Acredito que o início do alto clamor, Ellen White diz assim. Mas aqui estamos 125 anos depois. E eu quero ser cuidadoso aqui, mas livro após livro, após livro, após livro, mesmo neste verão, ainda afirma que os reavivamentos de 1892 e 1893 foram resultados de fanatismo. Como podemos contar a uma nova geração a mesma mentira que provocou o atraso na primeira ocasião? Eu quero encerrar com este pensamento. Existe um muro em Jerusalém, vocês o conhecem, chama-se Muro das Lamentações. Eu pesquisei sobre ele online e eu tenho me perguntado sobre o que os judeus ortodoxos oram quando eles vão até lá. Eles podem orar sobre muitas coisas, mas alguns deles ainda oram: Yahvé, onde está o Messias que tu prometeste? E eu creio verdadeiramente que Deus deve se abaixar e sussurrar em seus ouvidos: meu filho, eu enviei o Messias 2000 anos atrás. E os seus antepassados
o penduraram num madeiro. E eu me pergunto se nós, como adventistas, não temos agido de maneira semelhante. Nós estamos no ano de 2018 e oramos pela chuva serôdia. E acho que às vezes somos tentados a dizer: Deus, o que há de errado? Porque o Senhor ainda não enviou a chuva serôdia. E eu me pergunto se Deus não se abaixa até nós hoje e diz: meu irmão, minha irmã, meu filho, minha filha, eu enviei o início da chuva serôdia. E os seus antepassados não estavam preparados para ela. E até que estejamos dispostos, assim como a história em João capítulo 9 diz, até que estejamos dispostos a reconhecer que havia luz ali, que não havia fanatismo, então continuaremos no mesmo ciclo, geração após geração. Deus colocou em nosso poder, por meio da cooperação com Ele, para pôr fim a este cenário de miséria nesta terra, e esta é a minha oração. Você se ajoelharia comigo para clamarmos por este momento? Pai, eu sei que tivemos que passar com pressa por isso, por questões técnicas, mas eu apenas oro para que de alguma forma o Senhor nos toque através do nosso passado. E até mesmo a história de John F. Baylor signifique algo para nós hoje, para nos apontar, Senhor, como Tu desejas trazer a chuva serôdia em seu total poder e nos capacitar como um povo para irmos ao mundo e virá-lo de cabeça para baixo por meio da proclamação e apresentação de Cristo e sua justiça. E, Senhor, ainda esperamos por isso hoje, em 2018, mas eu oro para que esta mensagem laodiceana toque nossos corações individualmente e vejamos aquilo que realmente somos, cegos e miseráveis e nus, e que precisamos desses dons como nunca antes. Senhor, que esta seja a nossa oração. Individualmente aqui hoje eu oro em nome de Jesus. Amém.